Pessoal, boa noite a todos. Estamos aguardando a chegada do nosso irmão Cleomar Barros, professor Barros, né? Para a gente iniciar a nossa reunião da noite. Sejam todos bem-vindos mais uma vez, né? Na nossa live do Grêmio Espírita Allan Kardec. Vamos nos preparando para a gente possa receber o nosso irmão, que já deve estar quase chegando aí conosco. Você está chegando aí, né? Vamos pedir para ele entrar então. Alô, Cleomar Barros, boa noite. Como vai, meu amigo? Tudo bem? Tudo na paz, graças a Deus. Seja Alegria bem-vindo. estar com vocês novamente aqui mais essa noite, né? Vamos que vamos trabalhar Vamos com que vocês. vamos. Tudo bem, né? Levar a Maravilha. mensagem para o povo aí, para todos Olha o nós. engenheiro Fritz entrando aqui, rapaz, meu amigo lá de São Clemente, meu arquiteto, Pois Marquinhos é, também. Tem uma turma boa aqui hoje, com certeza, que a gente acabou de divulgar, né, pro pessoal, então vai ter muita gente, com certeza, participando hoje com a gente aqui, né? tudo gente boa, né? Todo mundo. Vamos. Tudo gente boa. Pois é, meu. Isso aí. Então, tá tudo certinho, tranquilo? Parece que deu a hora, né? 19h30, né? Vamos lá. Vamos agradecer, né, a presença de todos que estão aí conosco para assistir a nossa live do Grêmio Espírita Bem-vindo, Allan boa Kardec. noite. Wagner, Abel, boa noite. Meu compadre, meu amigo, meu cunhado. Nosso irmão José Barros vai fazer a exposição da noite, né, com o tema do capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não se pode servir a Deus e a Mamon, do item 6, parábola dos talentos, né? Sábado do Então, nosso Talentos. irmão vai fazer a explanação e, como ele pediu, né, professor, nós vamos Isso, também participando de alguma isso. forma, né? Tudo Algumas com você. perguntas, né? Que é interessante a gente provocar, às vezes, até um debate, até com as perguntas que podem surgir aí também, né? Isso. Pessoal fazendo pergunta aí, né? Nós vamos. Se a gente puder responder, nós vamos responder. Se não, a gente estuda e depois responde, né? Isso, com certeza, né? Então nós vamos convidar todos nesse momento, né? Para a gente já fechar os nossos olhos, abrir os nossos olhos espirituais. Agradeçamos a Deus pela bênção de mais um dia, pela sua bondade, sua misericórdia, por estarmos aqui em mais uma noite nessa live do Grande Espírito Allan Kardec, onde nós poderemos estudar mais, aprender mais o Evangelho de Jesus, por meio da doutrina espírita. Então, Senhor Deus, Senhor Jesus, obrigado por tudo, Senhor. Ser conosco, hoje, agora e sempre. Que Deus nos abençoe, hoje e sempre. Graças a Deus. Nós iremos fazer a leitura, né, do Evangelho, Sim. parábola dos talentos. Então vamos lá. O Senhor age como homem que, devendo fazer uma longa viagem para fora do país, chamou seus servidores e lhes colocou nas mãos os seus bens. E tendo dado 5 talentos a um, 2 a outro e 1 a outro, segundo a capacidade diferente de cada um, e logo partiu. Aquele, pois, que tinha recebido 5 talentos, foi-se embora, negociou com seu dinheiro e ganhou outros 5 talentos. Aquele que havia recebido 2, ganhou da mesma forma outros 2.
Mas aquele que não havia recebido senão um, foi cavar na terra e aí escondeu o dinheiro do seu senhor. Muito tempo depois, o senhor desses servidores, tendo retornado, pediu-lhes conta. E aquele que havia recebido 5 talentos, veio-lhe apresentar 5 outros, dizendo-lhe: Senhor, me havias colocado 5 talentos nas mãos. Eis aqui 5 outros que ganhei. Seu senhor lhes respondeu: Bom e fiel servidor, porque fostes fiel em pouca coisa, e eu vos estabelecerei sobre muitas outras. Entrai no gozo do vosso Senhor. Aquele que havia recebido 2 talentos veio logo se apresentar a ele, dizendo-lhe: Senhor, me havias colocado 2 talentos nas mãos, eis aqui 2 outros que ganhei. Seu senhor lhes respondeu: Bom e fiel servidor, porque fostes fiel em pouca coisa, eu vos estabelecerei sobre muitas outras. Entrai no gozo do vosso Senhor. Aquele que não havia recebido senão um talento, veio em seguida e lhes disse: Senhor, sei que sois um homem duro, que ceifais onde não haveis semeado, e colheis onde nada haveis empregado. Por isso, como eu temia, escondi vosso talento na terra. Ei-lo, restituo o que é vosso. Mas seu senhor lhes respondeu: Servidor mau e preguiçoso, sabias que ceifo onde não semeei, e que colho onde nada empreguei. Devíeis, pois, colocar meu dinheiro nas mãos dos banqueiros, a fim de que, no meu retorno, eu retirasse com juro o que era meu. Que se lhe tire, pois, o talento que tem, e dei-no àquele que tem 10 talentos. Porquanto dá-se a todos aqueles que já têm, e eles serão cumulados de bens, mas para aquele que não tem, tirar-se-lhe-á, mesmo que pareça ter, e que se lance esse servidor inútil nas trevas exteriores, ali haverá choros e rangers de dentes. São Mateus, capítulo 25, versículo de 14 a 30. Então está aí a mensagem da noite, parábola dos talentos. Nós vamos convidar o nosso irmão Cleomar Barros, nosso professor, para já iniciar, né, a sua exposição, seu comentário do Evangelho. Que Deus abençoe. Amém. Então vamos lá. Boa noite a todos que estão chegando aí. Maria Alice, obrigado pela presença. Então, o que a gente entende por talentos? Jesus era pródigo em falar sobre parábolas. Ele tinha uma facilidade tremenda de esclarecer tudo o que ele precisava através de parábolas. E a parábola dos talentos é uma muito especial. Ela nos fala, obrigado, Newton, ela nos fala o que é talento. Dentro da visão bíblica, da visão espírita, talento, se a gente for interpretar de uma forma mais ampla, os talentos que nós temos se referem aos dons que Deus nos deu, as habilidades que Deus nos deu quando aqui aportamos para mais uma jornada encarnatória. Então, essa definição abarca todos os dons naturais, espirituais, as habilidades de cantar, de falar, de dançar, de conversar, de ajudar, são habilidades. Então, as habilidades naturais, espirituais e materiais. E inclui também as nossas habilidades e os recursos naturais que a gente dispõe. Por exemplo, saúde, educação, bem como as nossas posses. São talentos. De repente, você, com a sua habilidade, com o seu expertise comercial, você adquiriu grande quantidade de dinheiro, de bens materiais. Então, isso são talentos que você adquiriu com as suas habilidades e que, às vezes, seria interessante que você pudesse distribuir isso, né, com aqueles que são os mais necessitados. Então, essas oportunidades também que a pessoa tem também acabam sendo talentos. E a pluralidade das vidas sucessivas, o nascer de novo, ou a própria doutrina da reencarnação, anunciada por Jesus, quando aqui esteve, é perfeitamente explicada odiernamente pelo Espiritismo. Já era do conhecimento dos apóstolos e era ignorado pelo povo em geral, como afirmou Jesus. Ele dizia, porque a vós outros é dado
conhecer os mistérios do reino do céu, mas aqueles outros não, eles não conhecem os mistérios do reino do céu. Ele disse igualmente aos meus discípulos: bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque eu posso dizer que muitos profetas injustos desejaram ver o que vocês estão vendo e não viram. Ouviram o que vocês estão ouvindo e não tiveram oportunidade de ouvir. Então, o motivo do Cristo é não divulgar ensinamentos mais profundos a todos, está no fato de a humanidade, de então, naquele momento, não estar preparada para receber aquela natureza de informações tão substanciais e tão importantes que Jesus trazia, devido ao intenso atraso evolutivo deles, tanto espiritual quanto científico, do qual eles eram portadores. Por isso que ele falava por parábolas, porque às vezes ele precisava de explicar isso melhor. Ele fazia comparações maravilhosas, e a parábola dos talentos é uma delas. Porque ele diz, porque vendo não veem, ouvindo não ouvem nem entendem. Certamente, se Jesus abordasse os segredos dos céus para criaturas despreparadas espiritualmente, a reação seria de acentuado descrédito, com reações desfavoráveis e equivocadas, com certeza, podendo até serem agressivas e sombeteiras, que carregaria aí em todo sentimento de culpa, de remorso, no período pós-mortem. Porque tudo que nós fazemos aqui, a gente leva para o outro plano de alguma forma. Lá na dimensão extrafísica, que ia exigir da gente reparação dolorosa no futuro através do nascer de novo. Pois aí vem aquela citação que você fez. Se os que têm se lhes dará, e terá a mudança, mas os que não têm, até o que tem vai ser tirado. Alguém está fazendo uma pergunta aí, depois você reforça ela para discutir. Na parábola dos talentos, começa a aborda o fato de um homem que, em se preparando para sair do seu país, foi o que você falou, chamou seus servos e fez uma distribuição de todos os seus bens, dando a quantidade de talentos para cada um. E esses talentos, na verdade, ele caracterizava como riqueza. Mas ele distribuiu aquilo de acordo com a capacidade e talentos que cada um dos seus funcionários tinha naquele momento. Tá. Na interpretação literal, ou seja, sobre a letra que mata, o ensinamento tem significado bem material, neste caso em particular dessa parábola, versando sobre o investimento financeiro. Inclusive, no final, a pessoa que Jesus faz a parábola dizia: então seria melhor se eu tivesse dado o meu dinheiro ao banqueiro, que teria me pagado juros sobre aquilo, né? Isso se referindo àquele que enterrou os talentos, né? Enterrou aquela parte de recursos que ele tinha dado. É importante frisar que Jesus, o Cristo, fez menção ao talento, moeda forte, que era mais utilizada da época. O talento, na época, era a moeda que era utilizada, né? Na apreciação espiritual, de acordo com o Espírito que testifica, Jesus se refere a inúmeras oportunidades concedidas por Deus a todos nós, através das inúmeras reencarnações que nós já vivemos e ainda vamos viver, para que os seus filhos espirituais cresçam e se melhorem, fazendo as suas reformas morais a cada reencarnação que aqui aporta, em conformidade com a habilidade, o talento ou o dinamismo que cada um possui. Isto é, de acordo com o grau de evolução de que são portadores. Ou seja, a nenhum de nós é dado uma carga maior do que nós somos capazes de suportar. E nenhuma missão maior do que aquela que os nossos ombros são capazes de conduzir. Por isso, dá a cada um de acordo com os seus talentos, de acordo com as suas habilidades. Alguns reencarnam, por exemplo, com o dom ou exercício da medicina. Outros já vêm com aptidão para as artes plásticas, para a música, para a dança, como eu disse no primeiro. Muitos apresentam exuberância, intelecto e ostentam perfeita saúde, por exemplo. As dádivas podem ser a riqueza. De acordo com a parábola, o servo que recebeu um talento cavou a terra e escondeu a moeda. Ao contrário, os outros dois trabalhadores conseguiram multiplicar os bens recebidos de seu senhor. Depois de muito tempo que ele retorna nas suas terras, o homem vem então ajustar contas. É mais ou menos como se fosse o nosso caso aqui. Nós viemos para cá, aportamos para mais uma jornada reencarnatória, e Deus nos deu então os talentos que nós possuímos agora. Você, William, tem um determinado talento, a Aline Pessoni tem outro, a Marilu tem outro. São um tipo de talento. A Marilu canta muito bem, né? Interpreta muito bem as músicas aí na casa espírita. Então ela tem esse talento de nos deliciar com a sua voz enquanto a gente está esperando as palestras na casa espírita aí do Grêmio.
É um talento que ela possui. E ela usa esse talento para o bem, para o entretenimento das pessoas, para a alegria e o deleite das pessoas. Então, Jesus nos coloca aqui para a gente utilizar aqueles talentos que a gente disse que seria capaz de exercer bem na nossa missão terrena. Isto posto, então ele volta, como volta também aí o Senhor das terras, e vem prestar contas. A nossa volta seria não é o nosso Senhor que vem, mas nós é que voltamos à parte espiritual. E lá, portanto, vai ser cobrado de nós. Olha, William, eu lhe dei a você naquele tempo o poder da palavra, o dom da palavra, e você não fez bom uso dela. Você usava ela para coisas inadequadas, indevidas. Você deveria ter usado o dom da palavra para divulgar a nossa doutrina, o nosso evangelho, aos irmãos que tinham essa necessidade. Então você vai prestar contas por isso, que era um talento que você disse que ia utilizar. Por isso eu lhe concedi essa oportunidade. Então esse ajuste de contas que ele traz, ele diz o seguinte, ó, porque a todo, se você não fez bom uso do talento, ele vai dizer, porque a todo que tem se lhe dará, e terá em mais abundância, como aconteceu. Um tinha 2, multiplicou por 2, o outro tinha 5, retornou com 10, multiplicou. E aí, o que acontece? Ao que não tem, até o que tem ele será tirado. Ou seja, até aquele talento que ele disse que tinha. Olha, William, você tinha o talento, então, da palavra, você tinha o dom de falar para as pessoas e tudo, você não usou isso. Na próxima encarnação, nem isso você vai ter. Essa é a forma, então, desse ajuste de contas. Portanto, então, ele diz, todos aqueles que, tendo inúmeras oportunidades em vivências espíritas na carne pretérita, de reformarem-se espiritualmente, falham. Tudo que eles têm é tirado por causa das experiências maldadas que viveram, as experiências que não tiveram efeito. Quando retornar à dimensão física, nada mais lhes será dado, até que aprenda a utilizar para o bem os dons que ele possui naquele momento. O pouco que eles tinham lhe foi arrebatado, resultando daí uma reencarnação expiatória, precedida igualmente de intenso sofrimento na dimensão extrafísica. Aí ele diz, e o servo inútil, lançai-o para fora nas trevas, onde vai haver choro e ranger de dentes. O sofrimento nessa arena extrafísica que a gente coloca é resultante da vivência reencarnatória anterior e improdutiva, sem aquela utilização adequada dos talentos recebidos. Aquele erudito Carlos Torres Pastorino, lembra dele? O cara que escreve muita coisa muito bacana, ele ressalta com muita propriedade que foi-lhes tirado o pouco que tinham, o talento que em outra vida lhes foi dado, porque lá o deixaram sem frutificar. Agora estão desarmados, não por castigo nem por vingança, mas porque eles mesmos desgastaram a sua matéria-prima que eles prometeram que iriam multiplicar. Os espíritos falidos no inferno eterno. Para muitos seres são oferecidas inúmeras oportunidades grandiosas de crescimento espiritual. Haja vista, às vezes, a dedicação ao sacerdote, ao ministério pastoral, ao medianismo. E, infelizmente, muitos erram totalmente. Exemplificando isso, lá no livro Espíritos Mensageiros, psicografado pelo Chico Xavier, do André Luiz, ele relata algumas experiências dolorosas no mundo espiritual, que foi sofrido, que os irmãos sofreram, porque reencarnaram enriquecidos de bênção no campo da mediunidade e que retornaram ao além-túmulo em condições lastimáveis. Um verdadeiro inferno de consciência oprimia esses irmãos, por não terem aproveitado a grande oportunidade da multiplicação dos talentos recebidos. Recebeu o dom da mediunidade e não aplicou. A gente sempre reforça isso com alguns irmãos que às vezes têm um ou outro talento nessa área da mediunidade, e a gente diz, olha, está precisando de trabalhar, você precisa aproveitar esse talento que você possui, que é o talento da mediunidade, do poder da cura, o poder da vidência, o poder da audiofonia, o poder da psicografia, você não está trabalhando, isso pode ser cobrado para você depois. Por isso ele diz que quando você retorna à dimensão imortal de mãos vazias, sem sentir a presença de Deus dentro de si mesmo, é dolorido. É muito difícil isso. Esse estado de consciência inferior é citado nos evangelhos em imagem simbólica. É claro, em sentido figurado como fogo eterno.
Na verdade, não existe o fogo eterno, né? Existe as penúrias no outro plano, às vezes trabalhado pela própria pessoa que errou, que cometeu os erros. Então ele vive num umbral que ele imaginou que seria a sua condição de sofrimento. Porque quando passamos desse para outro plano, tudo na nossa mente, na nossa memória, no nosso espírito aflora. Fica tudo muito nítido para a gente onde foi que nós erramos. Então, esse tormento sentido pelo espírito já desencarnado, e sem limitação do próprio mundo físico, tem aparência e ilusão de ser eterno. Por isso que eles falam que é um fogo eterno, né? Que é um tempo que ele não consegue contar. Né? E é um tempo indeterminado. E de algo que não tem fim, nunca terá fim, mas um dia termina. Tudo tem um fim um dia. Esse sofrimento representado pelo fogo, que é um emblema, né, das torturas morais, que parece consumir aquelas criaturas, como é o relato que André Luiz, que a gente conhece bem esse relato dele, né? Dessas criaturas mergulhadas que estão no inferno tenebroso e quente do remorso, por não ter utilizado adequadamente seus talentos. Isso tem afinidade de quê? Finalidade de quê? Corretiva. E no ressarcimento na carne, eles vão ter a chance de ressarcir seus débitos, suas faltas, expurgar as suas dívidas, sob a determinação dolorosa da expiação que eles vão ter que cumprir na próxima encarnação. Quando os seres de talentos aí, significativos, coisas assim maravilhosas, no campo do relacionamento social, a gente vê aí, ó, vamos levar isso para o campo político. Quando os políticos têm a oportunidade de fazer tanta coisa, agora com essa crise terrível que nós estamos passando, de pandemia, né? Quantos desses políticos governantes tiveram a oportunidade de fazer uma coisa extremamente importante para a sociedade, para os seus comandados, e não fizeram aquilo que era necessário fazer. Por isso a pandemia lastrou, por isso o vírus lastrou e está causando esse prejuízo inteiro a tantas pessoas. Né? Então, às vezes, ele revela isso, né? Religioso, político atuante, escritores, né? Que tem professores habilidosos e, lamentavelmente, fazem mau uso dessas faculdades intelectuais, dessas posições que ocupam, né? Sem preocupação de ajudar o próximo, realmente não. Ele fica assoberbado de obterem vantagens pessoais, que é o que nós sabemos que acontece, né? Preocupado apenas com o seu próprio bem-estar, com o seu conforto, com as coisas que ele vai adquirir, né? E se apresenta assim como falsos líderes, ludibriando a muitas pessoas que acreditam, né? E não, mas não conseguem enganar a si próprios, infelizmente não. Ao retornar à paz espiritual, vão pagar caro por isso. Que o Sara seja bem-vinda, que o Sara. Diuturnamente, utiliza um disfarce. Por quê? Porque eles têm que botar uma máscara para poder conviver com as pessoas. Porque, às vezes, nas suas casas, olhando no espelho, eles sabem o mal que estão causando a todos. Né? Mas quando vão para a pública, eles colocam uma máscara para dissimular o fingimento, dissimulando as emoções, para manter a sua posição social abastada no campo do poder social, empregando essa aparência enganadora, cobrindo uma máscara psicológica, às vezes até das suas atitudes, das suas relações, né? A sua verdadeira personalidade, representando um personagem falso, enganando as pessoas, né, para oferir vantagem. Mas no tribunal da sua consciência, irmão, receberão a pena devida. Até o pouco que tem lhe será tirado. Que aquele pouquinho que ele tinha, que era uma habilidade para saber isso, também vai ser retirado, como diz a parábola dos talentos. Né? Retornam à arena somática, portando déficits cognitivos severos, associadas a profundas alterações no seu interrelacionamento social. Sofrem da insuficiência dos meios que dispõem para se comunicar. É uma expiação decorrente do abuso que fizeram dessas faculdades. São os casos, por exemplo, daqueles que reencarnam com grave deficiência intelectual, inclusive os portadores de transtorno de desenvolvimento, autista, outros transtornos diversos, né? A responsabilidade é pessoal. Essa responsabilidade não tem como ser transferida. Por quê? Jesus dizia, cada um segundo as suas obras, está lá em Mateus. Somente a doutrina da reencarnação, estampada nessa parábola dos talentos, por exemplo, pode explicar o fato de um indivíduo de um sexo, por exemplo, sentir-se como do sexo oposto, que é o que a gente vê. Né? A crença em uma só vivência física traria incredulidade e insatisfação para todos os que passam por essas e outras expiações, decorrentes da atividade genésica e regular do pretérito, quando depreciar o talento da própria sexualidade.
Sim, com certeza, Wagner Abreu faz isso por não saber as implicações espirituais, mas apenas as implicações terrenas. Não estão preocupados com o que vai lhes acontecer quando retornar à parte espiritual, né? Quantos que, por exemplo, em função de não utilizar adequadamente seus talentos, nascem mutilados, portador de defeitos físicos congênitos que construíram um presente doloroso às custas dos erros passados contra si mesmo em encarnações passadas. Conforme disse Jesus, ele diz, se pois a tua mão, o teu pé te fizer tropeçar, corta, lança-o de ti, porque é melhor você entrar na vida aleijado, coxo, cego, do que tendo as duas mãos e os dois pés e ser lançado naquele fogo eterno da consciência que a gente falou ainda há pouco. Por isso essa parábola é interessante, essa fala de Jesus também é interessante. Se você tiver que entrar com os seus olhos, se você não fez bom uso dele e você cometer os pecados, é preferível que você retire esses olhos e entre cego, né? Nós tiveram essas pessoas oportunidades valiosas no campo da beleza, da saúde, e menosprezaram esses talentos, ocasionando tropeço. Aí a gente vai dizer dos artistas, né, daqueles lindos da televisão, utilizam às vezes o seu talento, a beleza, até para menosprezar os outros, como se aquilo fosse uma beleza, como se a beleza física fosse significativa para as pessoas. E na verdade não é. Beleza física é uma roupa que nós estamos vestindo nesse momento, daqui a pouco a gente troca de roupa, né? Então, essa questão é muito complexa. O que nós estamos fazendo dessa nossa encarnação e dos talentos que nós recebemos para viver nessa encarnação? Aí, pode o indivíduo reparar seus equívocos cometidos no passado, reencarnando sem os globos oculares? Uma má formação, uma anomalia congênita, cuja consequência é uma cegueira irreversível. Por quê? Porque ele fez mau uso da sua visão no passado. Quantas mulheres na vida atual são estéreis por causa do menosprezo à bênção divina, da paternidade no pretérito? Quantas não devem ter abortado no pretérito? Quantas vezes fez isso e de repente aqui não tem mais a possibilidade de terem um filho, de gestarem um filho, porque são estéreis, né? Quantos órfãos aí trilhando nessa existência, na ausência da presença dos pais, do calor dos pais, pelo caminho errado que tomaram no pretérito, como filhos rebeldes, intolerantes, produzindo prejuízo moral e físico aos seus pais, em todos os aspectos. Quantos seres passando a vida em isolamento, em solidão, largado em asilo, em casa de repouso, recebendo hoje o mesmo desapreço e a mesma indiferença que passaram, fizeram outros sentir com a sua ausência do passado. Olha, tem uma pergunta para a gente. Professor, a punição que você fala seria diretamente proporcional ao nível de consciência? Pimentel, com certeza, porque a pessoa sabe onde foi que ela errou. Quando retorna à parte espiritual, ele recebeu, na verdade, aqui o talento. Ele não usou o talento. Ao retornar à parte, ele já vai sabendo que errou. Puxa vida, eu devia ter feito isso e não fiz. E não é castigo divino isso, não. É prestação de contas. Nós recebemos o talento e não aplicamos bem. Quando nós voltamos à parte espiritual, a gente sabe que teve problema. Sabendo que teve problema, não nos resta outra alternativa senão capitular, entender que nós erramos e fazer tudo para a gente não errar outra vez, né? Não existe castigo divino. O indivíduo que passa pela expiação é o único responsável pelo seu infortúnio, pela sua desgraça, pelo que está passando. Desde que o mal criado por ele, nele finca suas raízes, sua essência, tudo bem? Sua vestimenta espiritual se macula, não se apresentando com aquela famosa veste nupcial daquela parábola das bodas. Ou seja, a pessoa, chega a pessoa que entra naquela festa, né, e chega a pessoa que estava na porta e diz para o chefe de cerimônia, olha, essa pessoa não está vestida adequadamente para essa bodas, então ele pede que os vigilantes peguem aquela pessoa e joguem fora. Então nós só voltamos a este momento, a essa encarnação, vestindo a roupa adequada. Nós não viemos para cá sem a roupa adequada, sem a vestimenta física adequada. Nós estamos vivendo o melhor momento das nossas vidas. A gente tem sim, Marcos, o livre-arbítrio de fazer o que quer, mas nós somos responsáveis por cada coisa que nós fazemos. Por quê? Porque a cada um é dado segundo as suas obras, por isso o livre-arbítrio. Então, o mau uso do livre-arbítrio nos leva a sermos punidos
por estarmos usando inadequadamente aqui. O que a gente precisa entender é que Deus é amor. E o infrator, aquele que está errando, não sairá da prisão interior, enquanto não pagar o último centil. Isso é bíblico. Nós não sairemos daqui enquanto não pagarmos o último centil. Nós vamos continuar reencarnando desse orbe de provas e expiações para poder cumprir e o pagamento do último centil. Através, né, dessas inúmeras oportunidades na dimensão física aqui onde nós estamos, nascendo e renascendo por meio da pluralidade das existências ou da reencarnação, como a gente diz, né? Por exemplo, um homem em sua vivência atual é herdeiro de si mesmo, corrigindo o seu passado e construindo com sua própria vontade o venturoso amanhã. Então, pergunta aí que eu gostaria de responder. Você poderia, no aspecto causa e efeito da atual pandemia, plantamos isso enquanto coletivo ou sofremos um ataque de forças antievolutivas? Olha, difícil a gente falar sobre as causas de uma pandemia dessa. O que nós podemos dizer, com certeza, que isso está acontecendo para a nossa evolução espiritual, para a nossa evolução moral, para saber se nós estamos preparados efetivamente para ajudar o nosso próximo, para servir, para agasalhar, para acolher, para não discriminar. Isso a gente tem certeza. Agora, se ela é alguma coisa que nós plantamos, difícil a gente dizer isso, né? Nem nos é dado o direito de saber se isso é, porque como ela é coletiva e é mundial, nós já sabemos que o planeta Terra está passando por momentos de absoluta renovação para entrar na fase da regeneração, isso já tem algum tempo. Mas essa regeneração ela só vai se efetivar pelo ano 2050, 2100. Então, muitas coisas nós ainda vamos passar por ali. E nós, provavelmente, se formos merecedores, tivermos feito um bom uso dos nossos talentos nessa encarnação, ainda vamos reencarnar nesse orbe que nós estamos ajudando a semear hoje, para ele ser constituído um orbe regenerado. Então nós vamos habitar aqui novamente em 2150, 2200, nós voltaremos aqui, né? Com certeza vamos nos encontrar todos nós aqui, né? Não sabendo que estávamos juntos, nós sabemos hoje que estamos juntos, nós já vivemos no passado. Nós vamos ter certeza disso também no futuro, né? Então, é muito difícil alguém afirmar isso, viu? Muito difícil, amigo. O homem em sua vivência atual é herdeiro de si mesmo, corrigindo o seu passado e construindo com essa sua vontade o amanhã. Então ele trabalha hoje aquilo que ele quer e que ele precisa ser no dia de amanhã. Por isso a cada um é dado segundo as suas obras. E aí então vem aquela importante a gente dizer como é gratificante sentir-se amado pelo Pai Celestial, que concede a todos os seus filhos benditos o ensejo grandioso da redenção espiritual. Nós podemos sim fazer tudo o que quisermos, tudo que nos é de direito, mas nós devemos ter a certeza que muito nos será dado, mas muito nos será cobrado. Nós sabemos disso. Então a gente tem que ter muito cuidado com o uso que nós estamos fazendo hoje dos nossos talentos. Então essa era a fala, então agora a gente parte para as perguntas, né, de todos que estão aí, Willy, nós podemos então entrar no debate, caso você tenha aí essa oportunidade de a gente conversar, bater um pouco de papo sobre isso, né? É isso aí, né, professor? Houve algumas perguntas aí. A primeira pergunta, as demais você já respondeu, né? Teve uma pergunta, a menina perguntou se quando ela dorme, né, os espíritos vê o que ela faz. Então responde aí. Não só quando você dorme, quando você está acordado. A nossa vida é um livro aberto para os espíritos, né? Eles influenciam na nossa vida muito mais do que a gente pensa. E com detalhes, não só vê o que nós fazemos, mas vê e lê o que nós pensamos, que é muito mais profundo ainda do que nós imaginamos, né? E só alguns, claro, não são todos, né? Por isso é que os espíritos, às vezes, os maus espíritos, aqueles irmãozinhos que querem nos prejudicar, sabendo o que nós pensamos, sabendo o que vamos fazer, fica muito fácil para eles nos induzirem ao erro, né? Porque sabe das nossas tendências, dos nossos pendores, sabe daquilo que nós vamos fazer, daquilo que nós pensamos em fazer. Então tá aí a resposta, Maria Alice, do professor Barros, viu? Tá aí bem explicado.
Bom frisar também, né, que essa parábola dos talentos, quando a gente vem regressar novamente, voltar para o planeta, reencarnar, é feito um estudo, né, dos nossos conhecimentos, daquilo que nós já sabemos, que nós já evoluímos, para a gente vir com determinada tarefa. Aquele que foi dado somente um talento, por quê? Será que Deus foi injusto? Por que que deu um para um, deu dois para outro e cinco para outro? Aquele que ganhou cinco, será que ele estava sendo privilegiado? Não, né? Se ele ganhou cinco, é porque ele trabalhou muito para ganhar esses cinco, né? Porque ele tem condição de produzir muito mais. Isso explica, né, através da pluralidade da existência, que o espírito evolui. Então, a gente sabe, nesse planeta, né, no século XX foi o século da luz, que reencarnou muitas entidades venerandas. Um deles, né, o nosso saudoso Chico Xavier, e muitos outros espíritos aí, que ele recebeu, né, esses 5 talentos e colocou em prática e produziu muito, muito mais do que deveria ter produzido. Por que ele recebeu? Porque ele tinha condições de fazer esse trabalho, né? E aquele que recebeu um lá por último, né, é aquele que às vezes deixou desperdiçar muitas oportunidades na sua vida, nas suas reencarnações, preguiçoso, e Deus sempre dá alguma oportunidade. Ó, meu filho, vou lhe dar isso aqui, vai lá, pega isso, faz. Mas às vezes ele continua preguiçoso, né, enterra aquele talento. Então é muito importante, né, a gente começar, né, por pouco que a gente sabe, por pouca coisa que a gente tem de oportunidade de fazer nesse mundo, a gente sempre tem que estar fazendo, trabalhando, aprimorando, para que o amanhã, né, que vai nos ser cobrado, né, a responsabilidade, o conhecimento, ele implica a responsabilidade. Quando nós chegamos na pátria espiritual, o tribunal da nossa consciência irá acusar, muitas vezes até do bem, até daquilo que nós deixamos de fazer. Às vezes a pessoa fala assim, eu não fiz mal a ninguém, eu não faço mal a ninguém. Mas só de você não fazer nada, já é o mal. A gente sabe, está lá no Evangelho, né? Então, procuramos o bem, né, a todo momento, procuramos produzir alguma coisa. E o mais, muitas vezes, o mais difícil de tudo, né, nós produzimos alguma coisa em benefício da nossa evolução espiritual. Né? Nos tornarmos luz, chegarmos no banquete espiritual com a nossa veste, né, iluminada, para sermos bem recebidos lá. Né? Quantos espíritos chegam lá? Nosso irmão Jacob, né, que era o presidente do Centro Espírita, até eu estava comentando na live de ontem, e ele chegou no mundo espiritual, né, sem a sua luz própria. Fez muita coisa, trabalhou muito, mas, né, deixou de se ajudar a si próprio. Então, que lembremos sempre disso, né, que a gente sempre tem que estar fazendo trabalho conosco mesmo. Ver os nossos talentos e ver também, né, o que está de errado em nós. Às vezes a gente preocupa em fazer muita coisa na nossa vida, né, em termos espirituais, ajudar isso e fazer esse trabalho edificante, mas às vezes esquecemos daquilo que está lá dentro de nós, né? Será que eu deixei de ser uma pessoa orgulhosa, aquela raiva, né, que eu sentia? Então, tudo isso nós temos que colocar em prática na nossa vida, trabalhando isso. E isso é que vai valer, né, no final da nossa vida. Nós temos que voltar para a parte espiritual melhor do que chegamos aqui. Se não tínhamos alguma luz, temos que chegar pelo menos com um pouquinho de luz lá, né? E essa luz se faz através do trabalho ao bem, através de tudo que Jesus nos ensinou, né? O perdão, a paciência, a indulgência, né? A compreensão e tudo, né? Então é isso aí, professor Barros, né? A palestra foi ótima, está sendo ótima, sua explanação, como sempre, né? Você é muito bem-vindo na nossa casa, transmitindo a sua mensagem de ensinamento para todos nós, né? Se você me permite, eu vou contar só uma historinha aqui, que eu gostaria de ter contado ontem, mas não deu tempo. É a história do parafuso, né, que fala mais ou menos desse talento, da responsabilidade de cada um, que tudo será cobrado. Existia um homem, né, um homem até bom, ele levava uma vida
cheio de responsabilidade, né? Cumpria com seus deveres, era casado. E numa certa manhã, né, um dia, ele acordou, como se diz as pessoas, né? Acordou com a pá virada, não muito de bem com a vida. Foi tomar o seu café, chegou ali, a esposa, né? Como sempre, todo dia faz aquele cafezinho cedo. E a esposa falou, e ele saiu meio assim amargurado, estava com raiva, e a esposa, tu vai tomar seu café, não? Falou assim, não, eu não quero café, não. E saiu com raiva, né? Pisando de todo jeito, e chegou no seu trabalho, meio esquisito, os seus colegas olhou para ele assim, e ele não cumprimentou ninguém. Falou, uai, mas nosso colega hoje está meio estranho, né? E foi, o tempo foi passando, e ele trabalhava numa fábrica de parafusos, né? Não sei se você já viu essa história, professor. Ele trabalhava na fábrica de parafusos, depois você conta para os outros aí também. Só se liga com suas palestras aí. É muito engraçado. E ele ali fazendo, né, fabricando aquele parafuso ali, com raiva, né, sentimento ruim, que tinha acontecido uma coisa, né, ruim com ele não teve uma boa noite. E pegou o parafuso assim, viu que o parafuso estava meio estragado, olhou assim e falou assim, ah, tá bom. Jogou para lá, colocou na caixinha, mandou embalar, né. E, rapaz, passou muitos anos, né, esse irmão chega a desencarnar, chega no plano espiritual. Aí, chegando na portaria lá, né, o sujeito pega a ficha dele lá, você fala, rapaz, que é isso? Que tá falando que você matou 40 pessoas. 40 pessoas. Ele falou, de jeito nenhum, você tá doido? Olha, isso tem direito aí, tá errado, essas fichas aí tá trocadas. 40 pessoas? Ele falou, matou 40 pessoas. Aí ele falou assim, olha, eu vou te explicar. Você lembra naquela época que você trabalhava naquela fábrica de parafuso? Eu lembro, eu trabalhei lá há muito tempo, graças a Deus. Pois aquele parafuso que você colocou dentro da caixa, né, para servir por alguma coisa, ele foi feito para consertar um ônibus na parte do freio daquele ônibus. E o ônibus foi fazer uma viagem carregando 45 pessoas e perdeu o freio e veio encapotar e morreu 40 pessoas. E por conta do parafuso que você, né, naquele momento, você colocou ele dentro da caixa. Você deveria, não deveria ter colocado aquele parafuso lá para vender. E ele falou, olhou pro cara cheio de luz, assim, você, mas vocês fazem conta de tanta coisa, assim? Né, é uma coisa de se rir, né? Vocês fazem... Aí, eu até ri do cara contando isso aí. Aí eu falei assim, pois né, a responsabilidade. Então, isso aí não é uma metáfora, né, que explica para a gente saber, ter um conhecimento da doutrina espírita. Usar os talentos, né, que ele tinha, né, e negligenciou o trabalho, né. Isso ocasionou problemas depois, né. Ele não fez, né, o que deveria ter feito, bem feito. E aconteceu isso aí. Como disse aí o Marcos, nós somos responsáveis por todas as nossas atitudes, boas ou ruins. Até aquilo que nós deixamos fazer, a nossa omissão, com certeza vai causar um prejuízo a alguém em algum lugar, em algum tempo, né? Esse é o problema. Exatamente. É interessante a história, muito elucidativa, e obrigado por nos contemplar com ela, né? Então, agradecemos a todos, né, os que participaram conosco nessa noite. Espero que a gente tenha conseguido transmitir a vocês um pouco dessa informação. É claro que na nossa humildade aqui de conhecimento, a gente tenta estudar um pouco antes, né, para poder prestar a vocês o melhor das informações e que isso possa, o que nós queremos é que isso ajude na construção dos espíritos e das reservas morais que cada um de nós possuímos. Esse que é o nosso objetivo, né? E como eu digo sempre ao final de cada fala, se você sair daqui uma vírgula melhor do que você entrou, nós já estaremos muito felizes com o nosso trabalho. Que Jesus nos abençoe a todos, né? Amém, professor. Eu fui no Ademar ali também, rapaz. Muito obrigado, Ademar, pela sua presença. Muito agradecido, viu, professor, por estar conosco uma vez, transmitir a sua palavra. Você é muito bem-vindo, será sempre em outras palestras conosco. Então, nós vamos convidar todos nesse momento, né? A gente, como se estivesse dentro da nossa casa espírita, mas cada um está na sua residência e não importa, né? O pensamento é tudo. Vamos todos com os nossos olhos para que a gente possa sentir Jesus adentrando no nosso lar,
abraçando as nossas famílias, abraçando aqueles que nos rodeiam, os espíritos também desencarnados, iluminando a todos. Senhor Deus, Senhor Jesus, é o momento que nós pedimos para toda a nossa humanidade, Senhor, abençoando todos os nossos irmãos, encarnados, desencarnados, aqueles que passam por esse processo de dor, de sofrimento, as famílias, nos hospitais, os nossos irmãos trabalhadores, em linha de frente, os médicos, os enfermeiros, aqueles que cuidam da limpeza dos hospitais. Sabemos, Senhor, que ali existe muitos irmãos desencarnados, trabalhando também, e outros necessitando muito. Então abençoa cada um, Jesus, dos nossos irmãos. E sabemos que a tua misericórdia é infinita, a tua bondade. Obrigado, Jesus, por esta noite, que possa transmitir em cada um de nós esse passe coletivo e espiritual, trazendo as energias sublimes dos planos superiores, onde reina o amor, a paz, a luz. Neste momento, vamos mentalizar muita luz caindo sobre nós, energias que vai nos favorecer o controle da nossa mente, nosso corpo físico, as nossas moléculas, amortecendo as nossas dores, dores físicas, dores morais. Dá-nos força, Senhor, coragem, fé e resignação no cumprimento das nossas provas. Que esta água também seja frutificada, Senhor, pelos Espíritos amigos, trazido do laboratório infinito da espiritualidade, o medicamento perfeito necessário para cada um de nós. Graças a Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre. Louvado. Muita paz. Muita paz. Muita paz a todos. Fiquem com Deus. Até a próxima live, né? Na quarta-feira que vem, para que nós possamos reunir novamente. Um abraço, professor. Continue dessa forma, presente com todos, ensinando os nossos irmãos aqui na Terra, que é o seu talento, de professor também. Obrigado. Jesus nos abençoe. Amém. Obrigado. Com Deus, gente. Amém. Obrigado.